noite aí, pessoal. A gente está começando com a nossa aula nessa nova classe de pós-modernidade, de desafios e perspectivas. Eu estou responsável por dar essa aula de introdução. Eu agradeço aí a oportunidade e a confiança que passaram. Espero poder ajudar e aprender bastante com vocês também. E eu oro para que essa possa ser uma aula, um tema de aula que seja recorrente na nossa igreja, para que a gente possa estar cada vez mais capaz de entender o período no qual a gente vive. E como a gente já estava falando disso antes de começar a aula, eu queria perguntar para vocês, pior que a gente já estava falando, né, mas... Ih, não passou o slide. Ah, legal, passou 3 slides. Qual que é a relevância desse tema de pós-modernidade? Por que que vocês acham que a gente vai ter 8 semanas para falar de pós-modernidade? Por que que a gente vai investir tanto tempo para falar desse assunto? A gente já estava conversando antes, mas eu queria ouvir um pouco de vocês. Cara, eu diria que sim. Nobody? Tá me ouvindo? Alô? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Eu diria que, tipo, é importante porque é o período onde a gente tá inserido, né, na história. Acho que se a gente for, às vezes a gente tenta, sei lá, evangelizar, levar a palavra, levar o evangelho de Cristo para outra pessoa, um amigo, sei lá, qualquer pessoa, e a gente não tem a tendência, às vezes, de não ouvir, sabe? A gente não saber, não tentar entender o que se passa na pessoa que não crê. E é importante porque esse período que a gente está inserido, ele vem carregado de muito pensamento filosófico que as pessoas nem sequer sabem que, tipo, da onde vem, ou sei lá, mas só acreditam, sabe? Então é importante a gente saber o que se passa na cabeça da pessoa para a gente poder levar o evangelho da melhor maneira para a pessoa. Boa, perfeito. Alguém mais quer fazer algum comentário? Porque o Gui já levantou uma bola muito boa, mano, da gente poder conhecer o contexto no qual a gente está inserido. Quando a gente comunica o evangelho para alguém, a gente tem que lembrar que essa pessoa, a pessoa que ouve o evangelho, ela faz parte de um contexto cultural, social e familiar que influencia a maneira como essa pessoa entende o evangelho. E para eu poder apresentar o evangelho de maneira que faça sentido para essa pessoa, eu preciso conhecer esse contexto cultural. Eu preciso saber o contexto cultural porque ele vai me dizer quais são os dilemas da cultura, o que ela valoriza, o que ela rejeita, o que ela despreza. Então, quando eu conheço o contexto cultural, eu posso trazer o evangelho de maneira que faça sentido para esse contexto específico da pessoa. E aí, na Bíblia, a gente tem um exemplo do apóstolo Paulo que faz isso de maneira ímpar, e eu queria ler com vocês rapidamente essa passagem de Atos 17. Enquanto vocês vão abrindo, a gente vê várias vezes na missão de Paulo que ele dialoga tanto com judeus como com pessoas que não eram judias. E a maneira dele comunicar o evangelho com os judeus era uma maneira diferente. Porque no começo de Atos 17, ele fala assim, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então, a abordagem do evangelho para os judeus era uma, porque os judeus precisavam ser convencidos de que Jesus era de fato o Messias, que era pronunciado pelo Antigo Testamento. Só que para os povos que não são judeus, a abordagem era outra. O conteúdo do evangelho, que é Jesus, a salvação e a cruz, é o mesmo, mas a maneira de abordar é diferente. E aí a gente vai ver como é que Paulo fez isso lá em Atenas. Rogério, você pode ler para a gente os versículos que estão aí na tela, por favor? Espera aí, deixa eu carregar aqui, cara. Atos 17, 16, 19, vamos lá. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto
E encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Opa, estão me ouvindo? Eu travei um pouco aqui. Sim. Beleza, acho que tá tudo certo. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele vai para o contexto de Atenas e ele vê que a cidade ela é cheia de ídolos. Então a maneira como aquela cultura expressava a sua idolatria era por meio de ídolos feitos de ouro, de prata, de pedra. Então ele estabelece um link com a cultura da seguinte maneira. Ele fala no versículo 22. Atenienses, vejam que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então ele faz um link com o evangelho e fala, mano, que legal que vocês têm essa visão do mundo, de Deus e tal. E aí ele faz um link ainda mais pesado, porque ele fala assim, encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Então ele viu aquela cultura, ele percorreu a cidade, como diz o versículo 16, e ele viu uma inscrição ao Deus desconhecido. E ele usa isso para falar de link com o evangelho. Então, esse Deus desconhecido é esse Deus que eu estou anunciando. Então ele faz o link com a cultura, ele faz a ponte, e a gente tem que sempre lembrar que o evangelho, ele sempre confronta a cultura, porque as culturas humanas, elas estão erradas de alguma maneira. Elas se expressam de maneira errada de alguma maneira, porque nós estamos do lado de cada queda, né? Então vão haver erros. E aí ele confronta a cultura. Ele fala assim, no versículo 29, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. Então ele fala assim, tá errada a maneira de adorar de vocês. Ele é bem enfático, ele é bem incisivo nesse sentido. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho de maneira que faz sentido, tanto para o não-judeu como para o judeu, e isso faz com que a apresentação do evangelho seja uma apresentação, vamos dizer assim, efetiva. E por que esse tema, e por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes, as nossas igrejas e nos nossos esforços evangelísticos, a gente leva respostas para perguntas que não estão sendo feitas. A gente tem uma maneira de apresentar o evangelho que é uma maneira antiga, e que para as novas gerações já não faz muito sentido. E aquilo que a gente vê, principalmente nas igrejas dos Estados Unidos e da Europa, é um processo de que muitas igrejas estão morrendo porque perderam o diálogo, principalmente com as gerações mais jovens. Né? E as gerações mais jovens não continuam na igreja e as igrejas acabam fechando. Então, a resposta para a pergunta ainda da relevância do tema, que o Gui falou bem, eu escrevi aqui bonitinho, né? Mas está falando o seguinte, a gente tem que compreender os dilemas da pós-modernidade, porque isso vai nos trazer grandes oportunidades na comunicação do evangelho, principalmente com as novas gerações. Então, a gente vai pensar essa diferenciação entre as gerações, e aí do nosso roteirinho de aula, eu coloquei que a gente vai pensar o que é a modernidade, que veio antes do período atual, qual é a nova proposta da pós-modernidade, e quais são os impactos na comunicação do evangelho. Eu vou entrar num aspecto um pouco teórico aqui, pessoal, mas eu prometo para vocês que eu tentei deixar o mínimo teórico possível, e o que está de teoria, ele é a base para a gente poder entender a diferença de pensamento na maneira como era pensado e na maneira como pensam hoje. E eu usei esse livro aqui, que o Rogério me emprestou, que chama Pós-Modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo. Então ele me ajudou bastante. O período da modernidade, ele vem depois ao período da tradição medieval. E ele vai romper com os preceitos da tradição medieval. Por quê? Porque havia um pensamento, isso aí bastante influenciado por Agostinho, de que o ser humano ele só poderia encontrar as verdades superiores se ele fosse iluminado por Deus.
Então, no período medieval, existia uma grande corrente de pensamento que estabelecia que a razão ela estava subordinada à fé. E o conhecimento verdadeiro, ele vem de Deus e somente de Deus. E a modernidade, ela trata de romper com esse pensamento por colocar o ser humano como substância pensante. Vocês lembram daquela frase do Descartes, penso, logo existo? Entre as implicações dessa frase está a questão de colocar o ser humano como substância pensante. O conhecimento, ele se processa no ser humano. E aí a modernidade ela teve como base da sua filosofia o projeto iluminista. O iluminismo foi um movimento de reforma da Europa entre os séculos XVII e XVIII. E aí, essa parte teórica, a gente entra na parte prática, eu prometo para vocês que é importante. Então, o projeto iluminista, ele estabelece que o conhecimento, ele é preciso, objetivo, bom e, em princípio, acessível à mente humana. Então, existe um mundo aí fora a ser conhecido e para poder conhecer esse mundo, eu vou usar a razão. Então, o projeto iluminista, ele coloca muitos aspectos da realidade debaixo do escrutínio da razão, debaixo do método da razão, eu vou avaliar a realidade por meio da razão. Além disso, o projeto iluminista ele crê piamente nas capacidades racionais do ser humano. Ou seja, o ser humano, dotado da razão, ele vai poder compreender os mistérios do mundo, os mistérios do universo, as leis da natureza, e ele vai poder subordinar a natureza a ele, e isso vai fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Ficou claro essa parte? Deu para entender de boa? Então, é um projeto de o ser humano, com a razão, ele vai poder conhecer os mistérios do mundo e fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Não só isso, mas a razão ela não vai ser só útil na ciência, mas ela também vai ser útil para questões morais. Então eles falavam que os seres humanos eles poderiam aprimorar na sua questão moral utilizando a razão. E aí tem uma citação do Habermas, que eu peguei desse livro aqui, que diz o seguinte, deixa eu arrastar aqui meu negócio. O projeto de modernidade, formulado no século XVIII pelos filósofos do iluminismo, consiste num desenvolvimento implacável das ciências objetivas, das bases universalistas da moralidade e da lei. Então, eu quero que vocês guardem essas palavras. É um desenvolvimento das ciências objetivas. Então, o mundo externo, ele é um mundo coeso, que eu posso conhecer. E também o desenvolvimento das bases universais da moral. Então, eles defendiam a ideia de que existia uma lei moral sobre todos os homens, e por meio da razão eu vou poder aprimorar essa lei moral. Como ele deixa mais claro no seguinte, seguindo a citação. Então, ele falou o seguinte: os proponentes do iluminismo cultivavam ainda a expectativa extravagante de que as artes e as ciências não somente aperfeiçoariam o controle das forças da natureza, como também a compreensão do ser e do mundo, o progresso moral, a justiça nas instituições humanas e até mesmo a felicidade humana. Então, o projeto iluminista, que ele influencia muito o pensamento moderno, ele é um projeto muito otimista em relação à humanidade. O homem vai usar a razão, ele vai progredir até mesmo na felicidade, na justiça e na moralidade. Olha que coisa doida, né? E aí, isso influenciou, essa é a base teórica da modernidade. Aí, beleza. Henrique, o que muda na vida prática das pessoas? Bom, se a gente parar para pensar que a modernidade, ela vai até mais ou menos a década de 70, lá nos Estados Unidos, a gente tem grande influência moderna aqui no Brasil, porque, tipo, a Europa e os Estados Unidos, eles estão um pouco à frente nesse processo de pós-modernismo do que nós aqui no Brasil. Então, se a modernidade, ela começou a desaparecer na década de 70 por lá, ela ficou ainda presente nos anos 60, 70, 80. Então, na vida prática das pessoas, até nesse meio tempo, a gente tinha essa influência. E aí a gente vai ter o seguinte. Opa, foi direto. Na vida cotidiana nossa, no período em que meus pais, eles eram crianças, adolescentes, jovens, ainda havia respeito e consideração pela Bíblia e pela ideia de Deus. Eu vou até pedir para vocês falarem daqui a pouco. E também os valores morais, eles eram muito bem vistos. A questão da ética, a questão de construir uma família de acordo com os padrões morais corretos, a ética, a justiça. E eu queria pedir para vocês que têm aí os mais adultos, que foram influenciados por esse pensamento, eu acho legal vocês compartilharem sobre essa questão de criação de vocês, de forma de pensar, porque eu estou colocando colocando como era o pensamento de uma certa época, mas eu queria ouvir vocês, se foi isso mesmo, né? E eu já sei que minha mãe pode contribuir nesse comentário. Oi. O seu som está um pouco estourado, eu acho que é o seu fone. Você quer tentar falar sem fone? Fala um pouquinho aí. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Fala mais um pouquinho. Oi. Desculpa aí, pessoal, não sabia. Não, continua estourando. Tá melhor? O que vocês acham aí, gente? Peraí. Vamos dar sequência, né? Tá dando. Tem uma outra opção, não?
Eu tô vendo se eu tenho o Zoom no meu celular, porque eu posso conectar o áudio aqui. Tá bom. Enquanto isso, a gente vai comentando aí o que o Henrique pediu, né? Para mim aqui tá legal o áudio, Henrique. Dá pra tocar. Cara, só para comentar, quando eu era, eu acho que estava na terceira série, quarta série, a nossa professora chamava Yara, e eu lembro do nome dela porque é tão marcante. Ela, quando queria que alguém ficasse quieto, ela pegava o apagador e jogava na gente. Eu tô falando que a gente estava na terceira, quarta série, né? E os nossos pais não reclamavam, as diretoras não reclamavam também isso e tal. E não tô falando que tava certo, não, que graças a Deus ela nunca acertou ninguém, não, mas se pega, era capaz de matar um da gente. Mas eu lembrava muito ela tirar o sapato para não ameaçar, mas tipo, para dar uma chamada na gente, né? E eu acho que isso hoje em dia mudou muito também, né? Eu acho que os pais não tinham tanto isso, né? Hoje o professor fala mais alto com o filho de alguém, o professor já vai lá na escola, isso, não tô dizendo que é certo, que é errado e tudo, mas eu acho que um pouquinho que isso mudou da modernidade para a pós-modernidade aí. Eu falo isso no Brasil, na minha época, isso eu tô falando de 90, dos anos 90, né? Uhum. A questão da autoridade, da figura de autoridade, né, era bem diferente. Bem diferente. Mas aí, em relação à questão de Bíblia e Deus, como foi isso para vocês aí, mais adultos? Por favor, falem. Olha, já que ele chamou a mãe, né? Deixa a mãe falar um pouco também. Então, a gente nós somos criados num ambiente cristão católico, mas a gente sabia as verdades, né? A nossa geração sabia. Casar virgem, tinha vários valores. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é autoridade sobre nossa vida. Então, assim, a criação, o homem veio de Deus, a gente já rejeitava a teoria da evolução na escola, mesmo não sendo cristão evangélico, a gente tinha mais bases. A questão de honra aos pais era bem diferente, né? Os pais falavam e a gente abaixava a cabeça. E eu acho que muito tem a ver também por causa do militarismo, né? A gente veio da época da ditadura, então a gente era bem assim, era muito certinho na escola, autoridade nas escolas. O professor falava, a gente abaixava a cabeça. Acho que muitos aqui, a professora entrava na sala, a gente ficava em pé. Enfim, essa aí é a minha contribuição. Boa, mãe. Estão conseguindo me ouvir bem agora? Tá melhor? Tá melhor. Então eu vou seguir aqui pela câmera do computador e áudio do celular. Então, olha que pensamento diferente, essa questão de Deus e da Bíblia. Tem até nessa época, eu estava conversando com meu pai, tinha uma estratégia de evangelização, que era o evangelismo explosivo. Vocês lembram disso? Quantos aqui lembram do evangelismo explosivo? Alguém me explica aí, o que era o evangelismo explosivo? Como é que funcionava? Como é que você chegava na pessoa na rua? Eu acho que dessa época só a Márcia. Eu fiz bastante isso daí, cara. A gente chamava até de evangelismo de impacto, né? E não sei se é isso que você está falando, Henrique, mas, cara, a gente chegava com uma mensagem de salvação e perdição, né? Então, cara, você tá indo pro inferno e eu te apresento aqui um caminho que vai te livrar do fogo eterno. A gente já começava o papo assim, cara. Não tinha essa pegada de trocar ideia, de querer ouvir a verdade do cara, porque a gente já saía com a mente de que a nossa era a única verdade e que a gente não queria saber o que o cara teria para nos agregar, né? Nós estávamos com a palavra de Deus e ele teria que ou ouvir para se salvar ou rejeitar para condenar. Isso. Quer falar, tia? Tia Márcia. Então, é isso mesmo, era mais ou menos isso que ele falou, né? A gente já deixava claro. E era isso, céu e inferno. Não tinha outro jeito. Eu tava falando com meu pai, porque... Entregava, né, os folhetinhos, né? A gente entregou muito isso. É isso mesmo. Era quase uma coisa coercitiva, né? Cara,
Você vai, é isso, é unilateral e acabou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Era como se fosse uma condução coercitiva para o céu. Ah, você não vai, meu amigo? Um abraço para você. Uhum, uhum. Eu acho isso muito interessante porque eu estava perguntando para o meu pai e na abordagem, uma das abordagens do evangelismo explosivo era que a pessoa chegava e dizia o seguinte: se você morrer hoje e você estiver na porta do céu, o que você falará para Deus para deixar você entrar? Aí a pessoa vai falar: não sei, eu vivi uma vida boa e mereço estar aqui. Aí a gente pegava a Bíblia e abria a Bíblia e lia a Bíblia e falava: quer saber o que Deus diz? E aí a gente dizia o que Deus diz por meio da Bíblia. E eu estou destacando esse ponto porque a mudança de paradigma é muito grande para as nossas gerações e eu vou fazer a comparação lá na frente. Então a gente usava essa estratégia de evangelismo explosivo já usando a Bíblia e a gente vê que essa estratégia faz sentido se o contexto cultural ele é um contexto mais aberto à Bíblia, mais aberto à ideia de Deus, com uma influência mais forte, né? E isso mudou hoje em dia, e mudou bastante, tá bom? A gente vai ver isso lá na frente. Aí a gente entra com a nova proposta da pós-modernidade. E no projeto pós-moderno, a gente não tem muito a crença no progresso. A gente hoje em dia é muito cético em relação àquilo que o ser humano está fazendo. Mesmo porque esse otimismo do projeto iluminista de que o ser humano ia desvendar a natureza e colocar a natureza a serviço do homem, ele morreu nas guerras mundiais. Porque a ciência que faz com que nossa vida seja mais confortável e melhor é uma ciência que também pode fazer bomba e matar gente. E contribuir para o projeto nazista, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente não tem crença no progresso, a gente é muito cético em relação ao mundo e aquilo que o homem está fazendo. Além disso, a gente percebe que existem outros caminhos para se obter o conhecimento, como a emoção e a intuição. A razão, o pensamento lógico, ele é muito bom, mas ele tem limites. A gente não apela só para a razão para tomar as decisões, mesmo porque o ser humano ele é muito coração também. E aí entra uma parada que é muito importante a gente entender nesse momento, de que o entendimento da verdade no projeto pós-moderno, ele é embasado na comunidade. Porque no iluminismo, o ser humano ele era colocado como um cara que, dotado da razão, ia conhecer o universo. Então, eu e o Rogério poderíamos chegar às mesmas conclusões apenas se a gente usasse os métodos certos e a razão. A gente vai analisar a realidade e vai chegar às mesmas conclusões. Só que é uma ideia muito estranha isso, porque o ser humano ele é muito mais do que só o homem com a razão. Ele é o homem com a razão, com a emoção. Os escritos de Freud também falam da questão do subconsciente. Existe uma influência muito forte do contexto cultural, social, religioso. Então, muito do que a gente tem hoje é de que o entendimento da verdade ele é embasado na comunidade. O meu contexto cultural, ele influencia muito na maneira como eu vejo o mundo, na maneira como eu interpreto a realidade. Se o meu entendimento da realidade ele é muito embasado na comunidade, o conhecimento não é algo objetivo. Eu vou chegar a conclusões diferentes de uma pessoa que está morando em outro lugar, que está estudando, que está morando em outro lugar do mundo, por exemplo. Se o conhecimento não é algo objetivo, essa questão da universalidade do projeto iluminista, ela vai caindo aos poucos. E o conhecimento, ele passa a ser algo mais subjetivo, mais misterioso, vamos dizer assim. E alguns filósofos, eles vão bem longe nessa questão do conhecimento, falam que a gente não pode conhecer realidade nenhuma e tal. Mas o que importa de teoria para nós é isso aqui. O conhecimento não é algo objetivo. As bases universalistas da moral, elas não fazem mais sentido para a pós-modernidade. Então a gente é lançado no seguinte contexto. Relativismo. Quantos aqui já não ouviram isso aqui? A verdade é relativa, a sua verdade não é a minha. Você vive aquilo que você quiser viver. Você toma as suas decisões e você tem que seguir o seu coração. Uma coisa que a gente ouve muito, e chega até a ser cansativo, né? Siga o seu coração e tome as decisões. Não ouça o que os outros têm a te dizer. Faça o que você quiser fazer. Então a gente é lançado nesse mar de relativismo. A verdade é relativa. E essa frase ela não tem nenhum sentido, né? A verdade é relativa. Essa frase ela é objetiva ou ela é relativa? Você vê que é paradoxal a maneira de pensar pós-moderna. Ela não fecha, ela não casa. Então isso aqui a gente é bombardeado nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, nas séries, nas novelas. Eu queria convidar vocês a perceberem o quanto a gente está nesse mar relativista ao assistir os filmes que vocês assistem, as séries que vocês assistem, porque isso aqui tem praticamente todos os episódios de todos os filmes e todas as séries. Isso a gente vê muito. E na nossa troca de ideia com as pessoas também, a gente ouve demais isso aí. Outra coisa também, mandaram mensagem no chat. Quando a gente vê, tá pensando igual. Exatamente. Mariana levantou uma bola perfeita. Eu vou falar disso daqui a pouquinho.
A gente é lançado no mar de pluralismo também. O relativismo ele tem um braço que é o do pluralismo, que vai ser o seguinte. Antes acreditava-se que havia uma metanarrativa que explicava o mundo, o ser humano, a história humana. Só que hoje em dia, a gente é lançado numa coisa que é a narrativa do indivíduo. Então o Rogério quer viver a vida dele, então ele vai viver a vida dele e vai explicar a realidade da maneira que ele quiser. E eu vou explicar a realidade da minha maneira. E esse é o imperativo categórico de nós agirmos, entendeu? Cada um vive o que quiser. Não existe mais metanarrativa. E é muito interessante perceber isso porque as instituições religiosas, elas perdem força. Quando todo mundo afirma estar em posse da verdade, as instituições mais tradicionais, elas vão perdendo força, elas não vão ser vistas da mesma maneira. E aí a gente vai entrar em duas vias. A gente vai entrar numa via de pluralismo religioso, e a gente vai ter uma aula para falar só de pluralismo religioso, no qual todas as religiões elas vão ser igualmente aceitas, ou a gente entra num mar de um secularismo mais pesado. Secularismo... Ah, caramba. Vacilei na apresentação. Secularismo é quando a sociedade ela para de recorrer a instituições religiosas ou a Deus para explicar a realidade. É quando o ser humano passa a viver como se Deus não existisse. E aí eu acabei já mostrando aqui para vocês, mas vocês sabem, metanarrativa é uma narrativa que explica a vida humana, que explica a história humana. Então os iluministas eles diziam que o ser humano dotado da razão ele ia explicar a metanarrativa que explica a história humana. E hoje em dia não existe mais isso. O que existe é eu explicar na minha vida, o Rogério explicar na dele, a tia Márcia explicar na dela, e é isso. Cada um cria a narrativa que quiser, cada um explica a realidade da maneira que quiser. Ficou claro? Bom, depois eu falo de novo. Levantou a mão aqui, Mário? É que eu tô mexendo aqui nos botões, foi sem querer. Tá bom. E aí a gente entra nessa questão do secularismo, onde Deus não é mais relevante. Gente, vocês sabem quem é esse filósofo que eu coloquei a foto aqui? Respondam no chat aí, por favor. Nietzsche. Isso. É o Nietzsche. E eu coloquei o Nietzsche aqui porque é importante a gente entender algumas das coisas que o Nietzsche falava, porque por vezes o Nietzsche ele é muito mal representado naquilo que ele falou. Nietzsche era de fato ateu e ele criticou muito o cristianismo de maneira muito incisiva, mas aquela frase de que Deus está morto ele não estava expressando o ateísmo dele por meio dessa frase. Ele estava fazendo uma leitura da sociedade naquele momento. Então a história conta que um louco, ele entrou no mercado e ele sai falando assim, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Oh, Deus. E ele sai perguntando para as pessoas. E aí começam a zombar dele, falando, Deus se perdeu, você não consegue mais achá-lo? E ele começa a gritar, onde está Deus? Eu lhe direi, nós o matamos, você e eu. Todos nós somos seus assassinos. Então ele está fazendo uma leitura nesse momento, isso aí é um momento que vai ser um prenúncio à pós-modernidade, de que a sociedade ela não estava mais debaixo da mesma influência cristã que ela estava nos anos anteriores, nos séculos anteriores. A sociedade estava vivendo distante do cristianismo. E aí ele vai começar a escrever a teoria dele, dizendo que se a sociedade ela quer tirar o cristianismo da jogada, então tira o cristianismo de tudo. Então tira o cristianismo da moral. E aí ele começa a falar sobre a forma de viver do ser humano, que tem que ser uma forma de viver que não é pautada pelo certo e pelo errado, enfim. Então ele faz essa análise do secularismo e a gente está vivendo nesse período do secularismo, beleza? Outro ponto também da pós-modernidade é o individualismo. Como cada um explica a realidade da maneira que quer e a verdade é relativa, o que importa sou eu, são as minhas preferências, e a gente vai ter isso expresso também nas séries, nos filmes, nas mídias, e a Laís me mandou um print de um status de alguém que postou nos contatos dela. Se te faz feliz, não precisa fazer sentido para os outros. Isso aí entra tanto no relativismo como no individualismo de você viver seguindo o seu coração, não se importando com o que as pessoas falam para você, não se importando com a ideia de Deus, de Bíblia, sendo isso tudo irrelevante. Vamos colocar assim. Esses pontos são alguns dos pilares da pós-modernidade e a gente chega num lance desse aqui. Vocês já ouviram falar dessa menina? Ela afirmou que ela nasceu na espécie errada.
Olha que doido. A jovem de Oslo diz que houve um problema genético no seu nascimento e que, na realidade, ela é um gato. Então, a gente tem a base prática para a gente poder chegar nisso aqui, né? Tipo, e a gente tem a base prática que eu estou falando. A nossa sociedade chegou no ponto de uma mulher afirmar que é um gato e isso não poder ser considerado errado. Olha que doideira. Ela falou que ela nasceu na espécie errada. Então é bem doideira isso aí. O paradigma muda demais do pensamento moderno para o pensamento pós-moderno. A maneira, o ambiente no qual a minha mãe foi criada é um ambiente muito diferente no qual eu fui criado, no qual eu estou sendo criado. Então é coisa de doido mesmo. E a gente não pode afirmar que essa mulher está errada, de acordo com os padrões aí do relativismo e do individualismo, porque ela está vivendo a vida dela e ela não está fazendo mal a ninguém, então é ela que vive a vida dela. Beleza? Bom, em relação à vida prática na pós-modernidade, não existe mais sentido, muito sentido na ideia de Deus e na ideia de Bíblia. Pensando numa pessoa bem secularizada, pensando numa pessoa que não foi criada com nenhuma influência cristã, assim. Os valores morais, eles são pouco importantes. E eu queria, eu não sei quem é que tá na sala, não sei se o pessoal entrou, mas eu queria que a galera da minha idade falasse o que eles pensam a respeito de ética, de valor moral, como é que isso soa para vocês, tá? Não pensando com a cabeça de cristãos que somos, mas pensando com a cabeça, tipo, de um jovem secular. Como é que isso soa essa questão de valores morais, de ética, de justiça? Como é que isso é para vocês aí, galera da minha idade? Nem sei quem tá aqui, né? Deixa eu ver. Você quer dizer, tipo, tentando excluir, sei lá, o fato de que eu tenho uma moral e tal. Se eu fosse, sei lá, não cristão, como eu pensaria, mais ou menos, né? Isso mesmo. Cara, acho que, sei lá, eu vejo isso muito, sei lá, nos meus amigos e muito isso aí que você falou, sei lá, por exemplo, ao mesmo sentido, da mesma forma que a maioria, sei lá, eles falam, isso aqui é errado, sei lá, um roubo é errado, alguma coisa errada, eles, dessa parte moral, eles dizem isso, sabe? Tipo, eles afirmam isso, acho que talvez por uma base assim mais racional, mas sei lá, não admitem que seja, sei lá, algo divino, não seja uma moral que foi colocada em nós por algo divino, seja algo que, sei lá, eu não preciso de Deus nossa, às vezes soa até, para eles, soa até meio chato falar isso, que eles falam, nossa, você precisa de Deus para falar que uma pessoa não pode roubar, uma pessoa não pode matar, sabe? Pô, a gente consegue chegar a essa conclusão, logicamente, né? Óbvio que eu não posso fazer mal ao outro, como se fosse algo óbvio, sabe? Então, sim, tem muito disso, sabe? Tipo, existem coisas boas, coisas ruins, são ruins, mas, tipo, eu chego nisso com base, tipo, eu pensando, não preciso de Deus pra isso, sabe? Então, eu vejo muito como círculo de amigos. Uma coisa que você também queria destacar. Oi. Só fazer um comentário em cima desse daí do Gui. Mal sabe o seu amigo, Gui, que só é natural pensar assim porque as leis judaico-cristãs influenciaram toda a humanidade, né? Sim. Mas ele não sabe da onde que ele pensa assim, ele não sabe a origem, cara. Impressionante. Né? Isso. Eu até esqueci de fazer um comentário, porque no slide do secularismo tem uma coisa que o Jonas Madureira fala que é muito importante. A nossa sociedade é uma sociedade pródiga. E qual que é o sentido desse termo? O filho pródigo, ele queria os bens do pai, mas ele não queria o pai. Da mesma forma, a nossa sociedade, ela não quer Deus e nem o cristianismo, mas ela quer os valores do cristianismo. Porque a gente só justifica direitos humanos, justiça social, busca por direitos iguais no cristianismo. Porque a gente tem que, no cristianismo, coloca o ser humano como uma pessoa que tem a vida valiosa, que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa sociedade é uma sociedade pródiga. Ela quer aquilo que o cristianismo dá, mas não quer o cristianismo e não quer Deus. Então, a nossa sociedade ela tem essa questão de valores morais serem pouco importantes e soa muito estranho para as novas gerações falar sobre ética, sobre justiça, sobre ensino de filhos da maneira correta. Soa muito estranho. Soa conservador no pior sentido possível da palavra e não pega muito bem para a galera assim, da minha idade completamente secularizada. E aí eu peguei essa citação de um autor que ele fala que essa geração ouve com os olhos e pensa com os sentimentos. Isso vai ter importâncias na maneira como a gente comunica o evangelho. Eu vou retornar isso depois. A Kátia tá aí, que eu vi que a Kátia tá aí.
Ontem ela deu uma palestra muito, muito legal lá nos jovens, e ela deu um exemplo da Lorena, da reação da Lorena a uma propaganda que ela vê todos os dias. Você pode compartilhar com a gente, Kátia, por favor? Posso. Boa noite, turma. Acho que a Lorena, hoje ela ainda tem um pouco, né, dessa reação. Hoje ela já não fala tanto dessa propaganda em si, porque ela fala ela é daquela propaganda do como é que é? Como é que é? Vocês ouviram, né? Então ela fala artrose, artrite, reumatismo. Se ela vier aqui, ela vai falar todo o tempo disso, né? E por quê? Porque todos os dias, era esse o exemplo que eu dei ontem, todos os dias ela tem esse contato. E quando ela era bem menorzinha, ela tinha uns 4 anos, eu e meu filho, a gente estava aqui de boa com ela, e aí ela estava de novo numa propaganda que ela via uma mulher passando um creme, e a pele ficava sensível, ficava cheirosa, ficava uma pele maravilhosa. E aí, um belo dia, ela falou, pai, é isso que eu preciso. Eu preciso ter essa pele. Com 2 aninhos, 3 aninhos, mas o foco era, né, o que ela está consumindo, porque ela está consumindo isso rotineiramente, né? Então, como ela é exposta diariamente, sem perceber, né, eu e meu só não percebemos o ponto que ela chegou, de querer algo, de tanto que ela viu. Então, sem perceber, isso acontece. E acho que é nesse ponto que você quer chegar, né, Henrique? Que eu falei ontem. Quanto nós eu quero falar isso, né? Isso, eu quero falar da influência, porque da mesma forma que a Lorena assiste propagandas quando ela vê desenho, ela também assiste os desenhos, que tem as bases pós-modernistas. E, gente, eu tinha um vídeo incrível no meu Facebook salvo, só que eu acho que a pessoa que postou retirou, de uma criança de 4 anos falando para a mãe dela, mãe, a senhora pode ser quem a senhora quiser. A senhora não tem que ouvir a opinião dos outros. De onde que essa criança de 4 anos tirou isso? Dos desenhos que ela assiste, dos filmes que promovem essa autoafirmação excessiva. E eu tô falando aqui do lado negativo, tá? Não do lado positivo de a gente tomar cuidado com o que falam de nós, enfim. Então a gente tem essa influência nas nossas crianças, nos nossos jovens. E como é que a gente dialoga o evangelho com essa nova geração, com essa nova maneira de pensar que é completamente humanista? E eu vou lançar uma pergunta que vai ser a seguinte. Imagina você, pai cristão, você criou seus filhos na igreja, com os valores cristãos, e aí quando eles chegam com 14, 15 anos, eles perguntam o seguinte, eles falam o seguinte, na verdade, olha, pai e mãe, eu não acho que seja genuinamente errado 2 pessoas que se amam fazerem sexo. Eu não vou fazer, mas eu não acho que seja genuinamente errado. Pensa na sua cabeça, que resposta você daria? Então, pensem na resposta aí, eu vou mostrar um vídeo do Tim Keller, porque ele tá numa conferência para pastores, eu vou ter que parar o compartilhamento para poder compartilhar a guia. E... Peraí. Desculpa, gente. Eu não tô conseguindo achar a guia. Bom, vou compartilhar a tela toda. Vocês estão vendo o que exatamente? Vocês estão vendo no YouTube? Agora uma tela preta. Tá numa tela preta. Agora vai aparecer o vídeo. Agora é o YouTube. Agora é o YouTube. Beleza, espero que vocês tenham pensado na resposta. E aí eu vou deixar o Tim falando. Aí eu vou ligar o áudio do computador e mutar o meu, peraí. Tá sem som, Henrique. You know, I'm not really sure, your old girl says. And one day you're talking to them and suddenly the 15-year-old girl says to you this. Says, you know, I'm not really sure there's anything really wrong with 2 people having sex if they really love each other. I wouldn't do it, of course, Dad or Mom, I wouldn't do it, but I just don't think there's anything wrong with 2 people having sex if they love each other. Now, what are you going to do? Your response is going to be, that's not what the Bible says, and, you know, go after them. Go after the girl. Also, knowing that when she says, well, I wouldn't do it, but I don't think there's anything wrong with it, you know she's going to do it.
If she says that, I wouldn't do it, but there's nothing wrong with it. Well, she's going to do it. So how do you do that? How do you go after that? Now, if you say, I'm going to show you what the Bible says, okay, absolutely, totally, must do that. But I can tell you almost certainly that 15-year-old girl will start to experience, as you're talking about what the Bible says, the 15-year-old girl will start to experience Mego. Do you know what Mego is? M-E-G-O? My eyes glaze over. No. Mego is my eyes glaze over. You can tell as you're talking to her, she's tuning out. You know why? Because there are cultural narratives that are deeply embedded. They have come into her life actually through songs and advertising. And those cultural narratives are the reason why the statement, if two people love each other, you know, they should be able to have sex. Why does that statement make sense? It makes sense because of the deeper narratives. I'll give you three. There's the identity narrative. And the identity narrative is you've got to be yourself. In traditional cultures, identity is formed like this. You are a good person if you sublimate your individual desires for the good of the family. But in our society, identity is formed exactly the opposite. You're not an authentic person unless you look into your heart and decide what you want to be and what you want to do, and you assert your individual interests over against what anybody else says. That's the only heroic narrative left. And that's in all the, you know, that's in virtually every single sitcom. It's every single movie. It's every cartoon. In other words, the only heroic narrative left is you figure out who you want to be, and then you don't let anybody tell you not to be that. Okay? Unless you go after that, unless you show that Christianity has a better thing to offer than that, unless you show that that's incoherent and unstable and a sham and it doesn't really work, unless you do that regularly in your preaching, then they are going to think, hey, what's wrong with actually two people loving each other and having sex? Another narrative, that's the identity narrative. Eu vou cortar o vídeo aqui. Eita, deixa eu... Ele tá falando numa conferência para pastores, por isso que ele fala, tipo, nas suas pregações vocês têm que expor isso. Mas ficou claro o conceito aqui, pessoal? Vocês veem como é importante na comunicação do evangelho, e aí já vai entrar no tópico 3 da aula, a gente desconstruir as narrativas culturais, a gente como líderes de PG, como pastores, ou como pessoas que comunicam o evangelho. E aí é bom a gente sempre estar em contato com pessoas que sabem fazer isso, como o Tim Keller, porque a gente sempre tem, é como ele falou, colocar o ser humano no centro é instável e é uma mentira. A nossa vida é destruída quando a gente está no centro, fazendo aquilo que a gente quer. Então, o cristianismo, a fé cristã, a vida com Deus, ela tem uma melhor resposta. E aí, a gente chega no último tópico da aula, que é o tópico de impactos na comunicação do evangelho. E aí, nas próximas aulas que a gente vai ter ao longo dessas semanas, a gente vai procurar desconstruir essa questão da cultura de acordo com a resposta que o evangelho traz. E eu espero que isso possa nos equipar, né, Vou mandar no zap o vídeo. Eu espero que isso possa nos equipar. Oi? Eu só queria fazer uma colocação, me veio, quando eu estava assistindo o Tim falar, na minha época, né, eu me converti adolescente ainda, com 17 anos, então a gente sabia que o que o mundo pregava era errado, então a gente se convertia, e a igreja nos ensinava assim, se afaste de tudo que o mundo está falando, de contrário. Então, por exemplo, na minha vida, eu parei de ouvir música secular, eu parei de assistir televisão, praticamente, né, novelas, malhação, sei lá o que tinha na época nesse nível, eu parei porque a gente imaginava que tirando o jovem do mundo, ele estaria livre, né, isso era a mentalidade e a gente fazia isso, a gente ensinava um para o outro, a gente ficava muito junto na igreja, um protegendo o outro, graças a Deus deu certo, né, Deus deu um pouco certo para nós, mas hoje a gente vê que vazou isso tudo, né, a gente não tem mais condições de falar, desligue o seu celular, pare de ir, sei lá, pare de ir nessas rodinhas de amigos. Então, assim, não sei se alguém quer comentar como isso é um desafio para nós hoje, ensinar os nossos jovens e nos mantermos
saudáveis. Boa. Valeu pelo comentário. Alguém quer comentar mais? Até porque, né, tá me ouvindo? Sim. Nossos filhos também iam para a escola, né, Sandra? E aí ficava difícil também, né? A gente tentava afastar eles de tudo, mas não conseguíamos, né? Essa era a verdade, mas claro que graças a Deus deu certo, como você falou, mas eles traziam também muitas coisas, né? Eles ouviam e faziam muitas perguntas. Sim. Então, e muitos se perderam não também. foi fácil. É. Sim. E muitos se desviaram também. Verdade. Rick. Valeu pelo... Oi, falei, Gui. Eu acho que, assim, o maior desafio, assim, sei lá, da nossa geração, assim, não só dos jovens, mas, assim, a gente como igreja, né, como cristãos, acho que é encontrar o balanço, né, de tudo isso que você falou, porque, por um lado, talvez, assim, digamos, a nossa geração, assim, passada, teve muito essa questão da racionalidade, então, muitos valores, e talvez na hora de dialogar com essa geração de agora, essa fórmula, faça isso porque a Bíblia diz, ou vá para o inferno, com o evangelho, assim, sabe, sem entender, assim, os sentimentos da pessoa, sem entender o que ela pensa, seja difícil para a pessoa digerir e entender o evangelho dessa forma. Mas da mesma maneira, se a gente tentar ir por outro ponto, tipo, sei lá, um evangelho sem cruz, sabe, um evangelho sem, que, sei lá, só acrescenta, sabe, acrescenta o cristianismo como mais uma crença sua, sabe, tipo, um evangelho que não muda as pessoas, sabe, é só uma coisa, sei lá, uma coisa a mais, sabe, pra pessoa pensar, sabe, tipo, não é um evangelho que, você tem que se negar, você tem que, o seu jeito de viver tá errado, sabe, então, encontrar esse balanço, então, ao mesmo tempo que falar da graça, entender as pessoas, e também confrontar, né, tipo, uma hora ou outra vai chegar a hora de falar, tipo, não tem como esse jeito que você pensa tá certo e a Bíblia tá certa ao mesmo tempo, sabe? Então, tem que haver esse balanço entre as duas coisas. Sim, perfeito. Porque a gente tem que estar imerso na cultura para poder entendê-la e para poder desconstruí-la, mas a gente tem que tomar o cuidado para a gente não ser influenciado, então ter discernimento, e também não ser dualista, né, de fugir, como, vou criar meus filhos fora do ambiente lá, porque aí eles vão estar protegidos, porque isso não existe, né? Então, eu gostei disso que vocês falaram, porque eu acho que isso já abre espaço para a gente pensar, né, nos impactos da comunicação do evangelho, e o primeiro deles que eu coloquei aqui, se o computador cooperar... não sei se foi. É que a gente precisa ouvir as pessoas e conhecer o contexto delas. Muitas vezes a gente já chega todo armado para falar do evangelho, porque é a mensagem de salvação, e é mesmo, e a gente tem que explanar o evangelho. Mas a gente não para ouvir a pessoa, para dar importância para aquilo que ela pensa, para poder conhecê-la como ser humano em si. Peraí. Desculpa, eu estava me ouvindo ali no áudio da Laís, aí estava um pouco difícil de concentrar. A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa conhecer o contexto em que elas vivem, a gente precisa conhecer os dilemas dela, mesmo porque o evangelho é um evangelho relacional. E na era em que a gente está, infelizmente essa era é uma era de muita superficialidade, porque as redes sociais, se por um lado elas aproximam as pessoas, por outro elas afastam. Elas fazem com que a nossa aproximação não seja profunda o suficiente. Então ouvir as pessoas é essencial. Conhecer o contexto delas, conhecer o dilema. E é muito interessante porque quando a pessoa vê que você ouve ela dá muito mais atenção para aquilo que você fala. E ela te valoriza muito mais. Então nós, como cristãos, a gente tem que ser interessados na vida da pessoa. Querer saber mesmo com quem ela mora, o que ela faz, o que ela trabalha. Se importar com o coração dela, quais as perguntas que ela tem. E ouvir quais são os dilemas para a gente poder entender qual é a melhor maneira de levar o evangelho para essa pessoa. Também ouvir as pessoas no âmbito da cultura pop. Vocês têm acompanhado, não sei se vocês têm acompanhado, mas muitos podcasts têm ficado muito famosos aí hoje em dia. Então são vários convidados, várias pessoas de
ciência, arte, música, e eles vão para trocar ideia. Então a gente precisa ouvir também o que a cultura está dizendo. Então, começar a ver o podcast com esse olhar crítico para falar, nossa, o que esse influenciador está falando? O que esse ator? O que esse cinegrafista? Esse youtuber? Isso é muito importante, porque isso vai nos ajudar no nosso senso crítico para poder discernir também o que a cultura está ensinando. E fazer isso nos filmes, nas séries, nas novelas. Fala aí, Emilson. Isso que você falou, Henrique, faz muito sentido, porque hoje essa comunicação através do podcast é um negócio que está muito em voga, né? E essa semana eu estava assistindo um podcast com o professor Clóvis de Barros, que é famoso na internet, dava aula na USP e tal, enfim, um pensador aí moderno, em que em pelo menos 2 momentos do podcast ele foi confrontado em uma vez, os 2 entrevistadores tinham falado, mas e aí, você acredita em Deus? Tal, e ele meio que, umas assim, não respondeu e deu uma sabonetada, e aí num outro momento o cara perguntou, de todos esses pensadores que você está falando, Kant, tal, não sei o quê, qual que você mais gosta? Ele falou, olha, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já experimentei, eu acho que o melhor de todos é Jesus. Ele é um filósofo bem respeitado nesse sentido e tal. Não sei se depois de umas frases dessas ele continua respeitado no meio dele, né? Mas ele falou essa frase, e uma segunda coisa que chamou muita atenção, que foi muito bacana. Eles estavam falando sobre ética, e aí ele deu exemplo, que a ética, ela, quando isso é imposto para e depende de uma outra pessoa, a pessoa se cobra mais. Ele tinha dado o exemplo das Olimpíadas. Em alguns atletas, por exemplo, sei lá, natação, alguns índices de alguns atletas, quando você tem revezamento, o índice individual dele é melhor no revezamento do que na prova sozinho, porque é um comprometimento com o outro. E ele estava falando sobre isso, né, sobre sua ética, quando tem o esforço de outro. E aí o entrevistador falou, poxa, é verdade, quando eu tenho um compromisso que depende só de mim, cara, eu chego atrasado, eu nem vou. Mas se eu tenho outra pessoa que vai comigo, poxa, eu chego cedo e tal. E aí, na sequência, ele virou pro cara, não sei se vocês viram isso, ele virou pro cara e falou, ó, isso você acreditando ou não, você está refletindo o caráter de Jesus, porque isso é amar quem está mais próximo de você. Você dá o devido respeito e tal. E ele começa a dissertar sobre isso, um filósofo. Então, acho que isso é muito bacana se você... Não que você tenha que consumir tudo da atualidade, né? Mas você está antenado nesse tipo de coisa, você consegue pegar esse tipo de pensamento para poder estar atualizado e conversar com as pessoas. Isso. Nossa, excelente, mano. É muito, muito louco ver isso, né? Um filósofo, o Karnal e o Pondé, eles falam uma pá de Jesus também, num sentido positivo, que a gente fica espantado. Então é bom estar em contato com esse tipo de coisa, é bom saber o que as pessoas pensam, o que elas estão falando. Isso vai nos dar base e links para estudos no PG, na igreja, no que for. Então, vamos ouvir as pessoas no nosso dia a dia, também da cultura pop. Outra coisa que eu já falei, eu acho que o computador não... Ai, não sei. Esse computador é um pouco travado, pessoal, desculpa. A gente precisa de mensagens contextualizadas, que vão dialogar com o dia a dia das pessoas, para a gente poder levar respostas para perguntas que de fato estão sendo feitas. Então, entender onde o ser humano é colocado na nossa cultura é importante para a gente entender qual é a melhor maneira de abordar o evangelho. A gente precisa também de certo preparo apologético, porque as pessoas elas não têm mais a Bíblia como um livro de respeito, como um livro de consideração. Então eu não posso chegar numa pessoa da minha faculdade e já perguntar assim, ei, mano, como é que tá seu relacionamento com Deus? Sendo que eu não sei nada da pessoa, né? Pensando numa pessoa completamente secular, a conversa ela tem que ser antes, assim, e a existência, e o propósito, aí, Deus existe, sim, não, ou você não sabe. Então a gente tem que ter boas razões para defender a nossa fé, a gente tem que conhecer alguns princípios, assim, fora da Bíblia, para poder evidenciar que Deus existe, enfim, a questão do problema do mal, e a existência de Deus, como muitas pessoas levantam. Só que, não só isso, porque a apologética, ela é uma parada racional, mas a gente tem que ser encarnacional também. As pessoas, o nosso coração humano, ele clama por relacionamento, mano. E o Tim Keller, ele fala isso nessa apresentação que eu mostrei para vocês. Ele fala depois. Quando a gente comunica o evangelho, a gente tem que falar de algo que realmente nos curou, mano.
Então não é só falar que Deus existe e defender de maneira inteligente a existência de Deus, mas é falar como quem vive, como quem tá de joelhos, como quem é curado pelo Senhor dia após dia, mano. As pessoas vão ver diferença nas nossas vidas. E elas vão ver que esse relacionamento não é um relacionamento como qualquer outro relacionamento de outra religião, por exemplo. É diferente. Então, preparo apologético e também uma vida encarnacional, uma vida de relacionamento, uma vida que mostra que Deus está te curando mesmo, né? Que a gente tem que buscar isso todos os dias como cristãos. E também a gente precisa ser criativos. Lembra que eu falei que essa geração é uma geração que ouve com os olhos e que pensa com o coração? A gente pensa com os sentimentos? Dessa forma, a gente tem que pensar no nosso evangelismo de maneira um pouco mais fora da caixinha, como por vezes a gente fazia, né? A gente, sei lá, erguia aqueles cartazes, posso orar por você, eu posso te dar um abraço, isso são coisas positivas, não estou falando que não funcionem mais, né? Mesmo porque, só para fazer um comentário, na verdade, né? Ainda que a geração atual não respeite muito a ideia de Bíblia, não significa que outras pessoas não respeitam. Acho que me embolei, mas que todas as pessoas, tipo, desconsideram a Bíblia. Ainda há pessoas que, se você chegar com o Evangelho, se você chegar com a Bíblia, ela vai entender isso. Então, mas a gente precisa questão de criatividade. Eu queria trazer umas imagens aqui de umas estratégias de evangelismo da Steiger. A Steiger é uma missão que serve às igrejas, nossa, eu falo isso toda vez com jovens, e ela tem como foco levar Jesus para a cultura jovem global, porque a cultura jovem ela é muito parecida. Então, pessoas de 20 anos do Brasil pensam muito parecido com pessoas de 20 anos dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e de vários lugares. E aqui tem uma foto de uma intervenção que eles fizeram lá na Rússia, e aqui na placa está escrito assim, o que é liberdade? E aqui eu acho que é, eu sou livre, eu sou livre. E nessas intervenções as pessoas param para olhar, param para tirar foto, e é aí que eles abordam e já fazem um contato com a pessoa. Eu tirei essa foto aqui ano passado, porque teve um treinamento da Steiger, numa conferência que chama Compacta, e a gente fez o evangelismo na prática. Então essa foto eu tirei na Paulista, é a mesma estratégia, né? Ó. O que é liberdade? Eu sou livre, eu sou livre. E as pessoas param para olhar, param para tirar foto, e é nesse momento que a gente aborda, a gente faz perguntas. Nesse momento inicial, a gente é orientado a sempre ouvir a pessoa, sempre fazer as perguntas, né? Quem controla a conversa é quem faz as perguntas. E aí ouvir a pessoa mesmo, dar esse espaço, porque nesse mínimo de tempo que a gente está ouvindo a pessoa, ela já se sente interessada naquilo que a gente tem a falar e no porquê que a gente está fazendo aquela intervenção. E aí esse evangelismo de rua, ele serve para poder fazer a ponte com o evangelho, e se possível já apresentá-lo aqui, mas também para alocar essas pessoas para aquilo que eles chamam de estudos bíblicos para não religiosos. Eles fazem esses estudos bíblicos para pessoas que não são religiosas, né, são completamente secularizadas. Então a gente tem que inovar nas nossas estratégias de evangelização. Aí aqui foi uma nos Estados Unidos, em que essas placas diziam o seguinte, né, essa da esquerda, eu sou popular o suficiente, aí aqui essa da direita, na verdade foi na Alemanha, falei errado, eu sou bonita o suficiente, aí essa menina com o livro, né, eu sou inteligente o suficiente, eu sou feliz o suficiente. Então eu entendo que a gente é levado para essa questão de ser mais criativo, de ser mais ousado no nosso evangelismo, de fazer intervenção, de fazer barulho mesmo, e já abordar a galera com esse veio de anunciar Jesus de uma maneira diferente, quebrando muitos paradigmas que são criados a respeito de cristianismo, a respeito de igreja. Porque tem muitas pessoas que acham que ser cristão é uma galera muito quadrada, que igreja é um rolê muito antigo, e que quem é cristão é intolerante, e esse monte de narrativas erradas. Então, a minha aula acabou aqui. Eu espero que essas próximas semanas possam ser semanas de crescimento para a gente. Eu espero que essa aula permaneça nos próximos semestres, para a gente sempre se inovar como cristãos, para a gente poder preparar os membros da nossa igreja, né, os nossos irmãos, para poder entender essa cultura que vai nos orientar a comunicar o evangelho com as novas gerações, porque no futuro a gente vai ser pais, avós, né, que são novos dilemas lá na frente, mas desde já está se preparando para esse novo contexto. Valeu, pessoal. Oi, Henrique. Oi. Boa noite a todos aí. Gostei demais dessa aula, aprendi muita coisa. E esse fechamento, assim, veio trazer um encorajamento muito bacana pra gente, assim, porque é muito pesado tudo isso, né? Assusta a gente, né? Principalmente quando a gente tem criança pequena, que ainda tem uma jornada grande aí pela frente. Mas eu queria só fazer um comentáriozinho assim de que o evangelho, ele chega no coração com o convencimento do Espírito Santo, né?
Então a gente tem que ter essa esperança de que é Deus que vai atuar nos corações, né? A gente pode se manter encorajado, firme, de que Deus está no controle, Ele vai fazer a obra com quem Ele quer, da forma que Ele quer, e a gente tem que se dispor a isso para Ele usar as nossas vidas, né? Mas foi muito bacana a sua aula, obrigada. Boa noite a todos aí. Valeu pelo comentário, Anaíla. É isso mesmo. A gente pode fazer uma comunicação do evangelho da melhor maneira possível. Se Deus não estiver atuando, se Deus não estiver à frente, não vai adiantar de nada. Vai ser completamente nulo os nossos esforços. Então, perfeito comentário. Valeu pela lembrança importantíssima aí, Anaíla. Bacana, Henricão. Enquanto você descompartilha a tela aí, para a gente tirar uma foto, eu vou falar rapidinho aqui para vocês as próximas aulas. Na verdade, domingo que vem não rola, porque tem o Dia dos Pais. A gente volta no dia 15, tá? E aí a gente vai falar sobre imediatismo, a gente vai falar sobre hedonismo, que é a questão de você buscar prazer sempre. Nós vamos falar sobre o pluralismo, sobre o consumismo, individualismo, liberalismo, e a gente fecha a aula com o que a pós-modernidade tem em comum com o cristianismo.